dois, três e... Bem, gente, vamos aqui para a apresentação do Anael, mais um trabalho sensacional, tá? O Anael nos compartilhou conosco esse trabalho maravilhoso, né? Sobre carnaval. E aí, Anael, por favor, sinta-se à vontade para falar um pouco da questão das figuras de linguagem, tá? Na redação publicitária. Tá. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Esse trabalho, ele foi um trabalho que confesso que eu tive um pouco de dificuldade para estar desenvolvendo, justamente porque ele era um trabalho que você precisava trabalhar um pouco a parte teórica do design, justamente a utilização dessas figuras de linguagem. Não era muito bem você trabalhar o design na prática, que seria a produção. A figura de linguagem que eu tentei utilizar, acredito que de forma bem sutil, foi um pouco do eufemismo, junto a essa frase que tem no final do post, que fala: neste carnaval, pense em vidas e não somente na sua vida, seja consciente. Este ano o vírus não está de brincadeira. Sabendo que o eufemismo é utilizado para suavizar um certo discurso, eu tentei justamente no final dessa frase passar a mensagem de que, diferente do ano passado, realmente esse carnaval o vírus não está de brincadeira, né? Como todos sabem, ano passado o carnaval ele foi marcado como o início, né, onde o vírus ele estava começando a ser repassado aqui no Brasil. Foi mais ou menos ali final de fevereiro, início de março, né, que começou a acontecer tudo. E através desta frase e através desta figura de linguagem eu tentei passar essa mensagem de que realmente este ano o vírus não está de brincadeira e que é muito importante que a gente pense em vidas e não somente na nossa vida, fazendo com que a gente seja o máximo consciente possível. Então, Você fala muito bem, bem em público, viu, Anel? Você está muito tranquilo falando. Estou muito feliz com a maneira como você está se sentindo à vontade falando. Acho que, na verdade, você já tem uma série de talentos muito bacanas e uma coisa que você deveria valorizar mais é a sua capacidade de fala perante o público, porque é uma habilidade forte que você tem e que você, às vezes, não confia nela, né? Mas você está de parabéns por estar aqui conosco agora. Muito obrigado, muito obrigado. Aí deixa eu lhe falar uma coisa, uma pequena observação que eu gostaria de fazer em cima do seu trabalho seria o seguinte: a figura de linguagem que você usou foi prosopopeia, não foi eufemismo, tá? É isso que eu gostaria de falar. Porque a prosopopeia, ela está ligada a quando você dá uma figura dá uma humanização àquilo que é inumano, tá certo? Quando o vírus brinca, ele está se comportando como uma pessoa, né? O vírus não está de brincadeira. Então, e a tua frase, ela não contém uma expressão de eufemismo, ela está mais ligada a um alerta, né, a um tipo de aviso que você está passando para o público, né? Então, só para estabelecer essa primeira diferenciação contigo, fazer essa pequena orientação, por quê? Porque do ponto de vista da aplicação da prosopopeia, está excepcional o seu trabalho. Está entendendo? Por quê? Porque você está aplicando uma fórmula que é uma fórmula importante para a figura de linguagem, que é o quê? Você pegar um problema, eleger um inimigo em potencial, no caso o vírus, transformar esse inimigo numa pessoa do mal, por exemplo, né, viva em movimento que pode causar transtornos, né, e jogar isso na forma de texto. E esse tipo de coisa não é só um conceito propriamente dito, também é uma prática do universo da publicidade e propaganda. Porque com o texto bem feito, você também está praticando, tá, o conjunto da obra total, né? E aí, era isso que eu gostaria que você refletisse conosco e dialogasse, né? Conversasse conosco, batesse um papo. Vamos falar um pouco sobre isso, Joia? Tá. Léo, sinceramente, eu acho que se eu trabalhei realmente puxando um pouco por esse ponto, foi uma parada bem... acredito que não de forma muito objetiva.
Realmente eu confesso que quando eu trabalhei nessa frase, eu realmente queria justamente passar essa mensagem de forma, eu queria passar a mensagem de que esse ano era super necessário a gente tomar todos os cuidados necessários, só que de forma mais suave, que justamente é o que o eufemismo propõe, né? Confesso que se É. eu puxei justamente para esse outro tipo de linguagem, foi de forma bem não objetiva, né, no caso. Exatamente, mas é exatamente isso que eu estou conversando contigo, porque a gente está tão acostumado a usar certos tipos de expressão no cotidiano que quando a gente usa a gente não percebe, né? Então você fez uma coisa muito boa, muito bem feita, mesmo sem ter a consciência clara de que estava fazendo, tá entendendo? É isso que eu estou querendo dizer. Não é necessariamente, o que eu estou dizendo aqui não é necessariamente um ponto negativo do seu trabalho, estou falando que é um ponto extremamente positivo, entendeu? É uma coisa boa, né? Então, em cima disso, é que eu estou querendo dizer, quando você pega aquilo que você faz inconscientemente, está consciente da sua prática, inclusive na redação publicitária, aí você dá um passo a mais no seu desenvolvimento. É isso que eu gostaria de compartilhar com você. E aí, se você parar para prestar atenção, quando a gente reflete sobre o seu texto, o que a gente vê? A gente vê a diferença entre prosopopeia, né, como um uso inconsciente que você fez, e eufemismo como aquilo que você disse que você fez. Só que se você for parar para ver, a prosopopeia aqui ela está muito mais à mostra do que o eufemismo. Porque nessa frase aqui, aí eu vou pedir para você comentar comigo, onde é que você vê mais a suavização, ou vê mais a suavização das coisas, que é o eufemismo, ou vê mais essa coisa do vírus como uma ameaça possível? Porque parece que o elemento fundamental aqui é o vírus como ameaça possível, né? Que pode chegar à casa das pessoas, né? Caso as pessoas fiquem circulando pela rua e levem esse vírus para dentro de casa. Então, eu gostaria que tu fizesse essas considerações, porque eu sei que você desenvolve super bem esses diálogos, né? Você conversa muito bem. Tá. Assim, quando eu desenvolvi essa frase, e como você pode ver nessa frase, eu destaquei alguns pontos especificamente. Tipo, nessa primeira frase eu falo, neste carnaval pense em vidas e somente em vidas. Não somente, não, e não somente na sua vida, desculpa. Então, a partir dessa frase, eu quis gerar uma alta reflexão, assim como a imagem em si, junto ao texto principal, destacando a fonte de carnaval, faz com que seja gerada uma alta reflexão sobre o momento que a gente está passando. Quando eu coloco este carnaval está on ou off, é justamente para que o leitor, a partir da leitura dessa pergunta, possa gerar uma auto-reflexão, a qual no final da publicação ele vai ter uma complementação para que ele possa gerar um pensamento crítico sobre a proposta que a publicação de fato carregaria, né, no caso. Uhum, muito bom. Mas você compreende qual foi o ponto da observação que eu coloquei para ti? O que tu achou dessa observação que eu fiz? A gente está conversando aqui para a gente aprender junto, né? A gente troca ideias e aprende, e ao mesmo tempo os colegas que estão vendo também assimilam a informação. Isso também é uma forma, é um modelo de aula bem interessante. Eu gosto, e aí eu estou tentando aproveitar o melhor que eu posso com vocês isso aí. Então, avalie um pouquinho para a gente isso aí que eu comentei com você, essa observação do uso da prosopopeia. Não, sim, com certeza. Acho que agora, quando o senhor me orientou e falou de fato a outra forma que eu poderia ter observado e ter visto esse texto, realmente faz com que algumas coisas façam relativamente mais sentido, né? Como o senhor falou. Da forma de você construir as coisas conscientemente, mas mesmo assim, saber de fato o que você está fazendo um ponto de vista bastante interessante e que agora, ao senhor falar justamente isso, me fez parar para observar alguns pontos que realmente poderia ter, poderia talvez ter construído de outra forma, remetendo a outras coisas ou algo do tipo. Mesmo, como eu tinha falado, mesmo tentando trabalhar o texto em um tipo de linguagem diferente, estando trabalhando em outra, né, no caso, justamente o que o senhor falar. Mas esse ponto de vista é bastante interessante e muito útil de verdade, porque justamente cria um pensamento, justamente me ajuda a criar um pensamento crítico
em relação ao que eu fiz, ou o que eu estou fazendo, ou a proposta em si que eu queria trazer a partir dessa publicação. Porque a ideia é sempre a gente estar dialogando para aprender junto, certo? Não, quando eu fiz essa observação, só deixando claro para ti, não significa dizer que você não fez a sua proposta anterior, que é o eufemismo. E aí eu acho que o eufemismo também está presente aqui, por exemplo, na parte está on ou está off, né? Está bem sutil, está bem ameno, né? Quando passa para a frase de baixo, aí é que o uso da figura de linguagem passa a ser outro. Mas isso não significa dizer que você não usou o eufemismo, entende? Agora eu vejo o eufemismo mais na mensagem principal, e ela tem outra figura de linguagem na mensagem anterior. E existe uma complementaridade das duas figuras de linguagem, e você cria um impacto muito positivo. E onde é que vem um impacto ainda mais positivo? É quando você lê a frase, depois você olha a imagem. E aí eu vou para uma outra questão que eu vou fazer para você. O que é que essa imagem, o que você buscou passar com essa imagem? O que ela diz? O que ela passa para o público? Qual foi a sua intencionalidade em colocar essa imagem na sua peça? Com essa imagem, eu queria justamente trazer impacto, para que quando as pessoas vissem, elas de fato, elas iriam ver a diferenciação das cores do que eu trabalhei no BG e a cor do objeto em si, justamente para causar esse impacto, e ao chamar a atenção das pessoas, para elas gerarem realmente uma auto-reflexão sobre o que de fato a publicação queria repassar para as pessoas. Então, eu tentei usar essa imagem justamente para causar essa sensação nas pessoas que, porventura, viriam a vê-la, né, no caso. É porque é uma imagem bem forte, né? Uma pessoa que está com a cabeça do vírus. E, ao mesmo tempo, o vírus tem uma máscara sobre a boca, né? O rosto do vírus, né? Tem uma máscara sobre a boca. Então, qual seria a sua interpretação em cima do impacto que essa imagem pode causar em você, por exemplo, ou em cima do público? Né? É isso que eu pergunto. Né? Aqui também tem prosopopeia, tá entendendo, Nael? É isso que eu queria te dizer. Porque quando você pega o vírus e bota na cabeça de uma pessoa, você está dando ainda mais uma personificação ao objeto que você está fazendo referência, que é o vírus. Não é interessante a gente entender que também tem figura de linguagem nas imagens. Fala um pouco sobre isso, por favor. Tá. Bastante interessante isso que o senhor acabou de me passar. E eu confesso que acredito que eu pensei um pouco isso de forma indireta, mas não foi realmente um objetivo principal. Eu realmente queria causar esse impacto através dessa imagem, justamente para chamar atenção, né? Acredito que em algumas publicações, em algumas mensagens na qual você precisa passar, você realmente precisa tentar chamar o máximo de atenção do leitor possível. Então, realmente, com essa imagem, eu quis trazer justamente esse pensamento que eu tinha falado e que o senhor, de certa forma, comentou um pouco sobre, que é justamente chamar a atenção das pessoas. Porque realmente, quando você olha essa imagem, você vê que é uma pessoa que está com a cabeça que remete ao vírus e uma máscara. É uma parada realmente forte, algo muito forte que chama realmente a atenção, porque gera uma dúvida. O que ele quis passar com isso? O que isso quer dizer? Então, Exatamente. eu Perfeito. tentei trabalhar com isso e tentei trabalhar com esses objetos em específico, justamente para fazer com que, ao leitor chegar para ler essa peça publicitária, ele possa gerar uma autocrítica, onde existiria um pensamento: por que ele utilizou isso? Por que ele fez isso? O que isso remete? E automaticamente, quando o leitor ele gera essa autocrítica, aí eu entro com o texto, que é justamente a da metade para baixo, que justamente Perfeito. seria para complementar esse autopensamento que foi desenvolvido a partir do momento que você observa a imagem, justamente para passar a mensagem final. E a mensagem final da publicação eu realmente deixei no final. Por quê? Porque eu queria que o leitor, ao ler, ele pudesse ter toda uma interpretação desde o início até o final, sendo que no final ele iria finalizar o seu pensamento crítico sobre qual o propósito que a imagem queria trazer, ou o que essa imagem queria falar, na verdade. A partir a partir do pensamento crítico que ele gerou no início, se perguntando por que essa publicação tem isso. Uhum.
Muito bonito, muito interessante. Tem ainda uma outra informação complementar da tua peça que eu vejo, que você me permite, eu gostaria de falar logo após fazer uma observação em cima de uma coisa que você falou, que é as imagens falam, né? Isso aí, Ana, o que você disse, é uma das coisas mais importantes da publicidade e propaganda. Você vai ver isso muito no estágio. As imagens dizem alguma coisa, né? Então, quando você olha a imagem, sempre você está interpretando algum sistema simbólico a partir daquilo que você está vendo. Você não está vendo só a imagem chapada. E outra coisa bacana que você falou foi a relação entre imagem e texto, né? A complementaridade entre imagem e texto é uma das técnicas de redação publicitária. Como é que uma informação que está na imagem, embutida na imagem, vai puxar para a informação do texto de baixo, né? E aí você fez isso de uma maneira muito legal. Aí a última consideração, que é aquilo que eu disse que ia falar depois dessa pequena observação, em cima da sua fala, que é o quê, né? O que eu achei sensacional. Não sei se tu prestou atenção nessa tua peça fantástica, que além de você fazer uma prosopopeia do vírus, o vírus está na cabeça de uma pessoa, tem um outro detalhe. Como você está falando de carnaval, você pode estar falando também, está fazendo também o seguinte apelo persuasivo. Você pode estar dizendo assim, poxa, as pessoas estão se fantasiando de vírus no carnaval, né? Porque no carnaval se usa fantasia. Se no carnaval se usa fantasia, o que significa uma pessoa estar com a cabeça de vírus? Ela está fantasiada de vírus ou ela é realmente o vírus? Você cria essa ambiguidade, leva a pessoa a se perguntar várias coisas, né? Tipo assim, esse conjunto de informações são transmitidas imediatamente, tá entendendo? E eu gostaria que você comentasse essa questão também, para finalizar. Sim, ao escolher essa imagem, eu tive um pensamento que não necessariamente é exatamente o que o senhor falou, mas trouxe um pouco o pensamento de que no carnaval, sim, realmente as pessoas elas costumam estar fantasiadas e costumam se vestir de forma diferente, de forma bem extravagante, em algumas situações, com fantasias diferenciadas, enfim. Então, quando eu fui pesquisar o que eu ia fazer, a forma que eu ia construir, quais as cores e o que de fato eu ia realmente passar com a imagem, ao achar essa imagem para se trabalhar, eu realmente veio realmente isso na mente, de, eu posso, de forma indireta, trabalhar justamente esse pensamento na publicação a qual eu quero trazer, que seria justamente isso. Já que no carnaval isso é algo que é muito viável, ao mesmo tempo que com essa imagem eu geraria uma certa dúvida nas pessoas, se você realmente parasse para observar, você realmente ia ver justamente esse lado, que foi justamente o que o senhor falou agora. E Exatamente. também remete às máscaras que eu coloquei na parte superior, remete à máscara na qual ele está segurando, remete de fato à mensagem que é passado para a gente todos os dias, que é utilizem máscaras, tomem cuidado. Então, muito bom, cara. De forma indireta, eu também quis passar um pouco desse lado que o senhor abrangeu, assim, só que de forma mais objetiva. Uhum. E para finalizar, o que eu te diria que eu achei sensacional? Lembra que na aula passada, acho que foi na aula de gestão de redes, na tua apresentação com o trabalho da Laro, ou na verdade, não, acho que foi uma consideração que tu fez na disciplina de redação publicitária umas 2 aulas atrás. Tu falou que o teu esforço na criação publicitária era proceder com simplicidade, fazer as coisas com simplicidade, de uma maneira... Lembra? Eu lembro dessa aula. Pois é. Aí o que eu acho interessante é que, apesar de você se esforçar para fazer isso, existe uma série de elementos complexos aí embutidos numa peça como essa, o que confere riqueza, tem muita riqueza no seu material, entendeu? Que pode ser destrinchada, pode ser analisado. Cada material publicitário, esse esforço que a gente está fazendo nesse diálogo aqui é analisar cada parte do seu material para ver qual é a riqueza total dele, né? No conjunto, a riqueza é muito grande. E aí foi em cima disso que eu estabeleci esse diálogo contigo. Muito bem feita a sua peça publicitária. Considerações finais, querido Daniel, por favor. Então, considerações finais. Só um pouco falando sobre um pouco o que o senhor falou. Realmente, em algumas peças eu gosto de tentar trabalhar a mensagem de forma mais simples possível, né? Só que nessa peça em específico,
ter toda essa complexidade e todas essas informações que ao final fazem um pouco de sentido, foi algo proposital, justamente porque eu acredito que esse é um tema que realmente tem que ser gerado uma autocrítica, um autopensamento, e tem que ser gerado uma reflexão, né, sobre isso, porque é um tema e um assunto que é bastante delicado de se trabalhar. Então, apesar de eu gostar muito de trabalhar com peças simples, delicadas, que remetem a uma mensagem de forma bem objetiva e simples, essa daqui realmente eu quis trabalhar um pouco mais de complexidade, fazendo com que o leitor pudesse realmente entender a mensagem completa que eu queria passar através de todos os itens e todas as frases e objetos que eu trabalhei na composição. Palmas para ti, cara. Você se garantiu demais. Eu tenho muito orgulho de você e da sua turma. Vocês vão arrasar nesse estágio, certeza absoluta, viu? E é Grande isso, abraço. obrigado. Valeu, meu brother. Tchau. Tchau. Então, gente, alguém mais gostaria de apresentar o trabalho? Eu. Opa, quem abriu o microfone? Desculpa. Amanda, Isso. pronto. Você tinha enviado outro trabalho, não era, Amanda? Na outra disciplina. Esse trabalho aqui tu não apresentou, foi por isso que eu estranhei. Eu fico muito feliz se você se disponibiliza para apresentar, vamos aqui. Eu acho muito legal a gente poder trocar ideia juntos e, a partir disso, o professor vai passando conteúdos adicionais de redação publicitária, né? E é muito legal a gente fazer isso no diálogo. Eu abri aqui o teu trabalho, tá certo? Amanda, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Se você quiser, por favor, ligar a câmera, eu agradeço demais, tá? Pronto. Aqui está o trabalho da Amanda, gente. Vamos dar a oportunidade dela expressar um pouco como é que foi o procedimento criativo dela. E aí a gente vai conversando com ela. Ok, Amanda? Pronto. Primeiramente, bom dia. Para fazer esse trabalho, eu acho que eu tive menos dificuldade do que para fazer o outro, porque eu gosto mais da matéria de redação publicitária e as figuras de linguagens foram bem abrangentes, né? Eu podia fazer, tive muita oportunidade para fazer muita coisa e acho que eu fiz uns 5 trabalhos em cima desse nome e com essas junções. Só que aí eu fui refazendo e refazendo, refazendo até chegar até onde eu queria. E as figuras de linguagem que eu usei foi o eufemismo e a metáfora, porque eu achei que se encaixavam melhor depois de analisar, porque eu fiz vários trabalhos, né? Então, depois de analisar, eu fiz com o eufemismo e a metáfora, porque eu achei que se encaixava melhor. A metáfora, porque ele tem um sentido figurado da máscara de carnaval e da máscara que a gente está utilizando aí, né, quando sair na rua e no meio da pandemia, né? Pro eufemismo, eu encaixei ele aí como a... Peraí, só um minutinho, porque eu botei aqui para não esquecer de falar. Uhum. Fez umas anotações, né? Legal, bacana. Eu fiz a anotação de tudo, porque eu queria falar sobre tudo para não deixar nada fora, né? Porque eu sempre esqueço muito de falar algumas coisas no trabalho. Pronto, o eufemismo eu usei para deixar os termos mais agradáveis na expressão, né? Porque a gente sabe que, como se torna um assunto um pouco delicado, a gente tem que ver bem o que a gente vai botar. E o eufemismo foi o que eu escolhi para botar nesse trabalho junto com a metáfora. Achei que ficou bem interessante a junção dos dois. A metáfora ela está bem clara aqui no teu trabalho, Amanda, pela frase que você usou. E o eufemismo, onde é que você está enxergando? Me fala qual foi a tua técnica de amenização do discurso aqui, para chegar no público. O eufemismo, ele usa os termos mais agradáveis, né, para suavizar a expressão. Certo. Então, eu acho que no Use a Máscara Certa foi um pouco do eufemismo, porque ele está tentando suavizar a situação, que é esse caos, né, da pandemia que a gente está vivendo. Uhum. Uma coincidência entre o que você falou e o que o Anael falou é que vocês usaram um tipo de verbo que não é só indicativo, é como se fosse um imperativo, né? E nesse imperativo, é como se você estivesse dizendo faça, né? Quando você diz assim, use, né? Você está passando de alguma forma na sua frase o imperativo
da demanda de que a pessoa deve usar aquele material, que é, no caso, a máscara. Então, isso aí está implícito na sua peça publicitária, na sua frase, né? E é um procedimento clássico na redação publicitária também. Muitas empresas trabalham com esse procedimento de, tipo assim, ordenar, né? E aí eu acho que isso fica mais à mostra do que o eufemismo, no seu caso específico. O que tu acha disso? Poderia comentar um pouco? Sim, eu acho que, na verdade, eu poderia ter usado outras coisas também, porque né, usar muita coisa nem sempre vai deixar o trabalho tão explícito. Pode ser que eu use muita coisa e o trabalho não fique bom, então pode ser que eu use menos coisa e o trabalho fique perfeito, né? De que seja mais explicativo e seja bem objetivo. Foi o que eu tentei fazer, deixar ele bem objetivo. Sim. E não usar tanta informação. Uhum. A observação que eu fiz estava em torno do uso desse verbo, o verbo usar, né? Quando você fala use, né? Faça, compre, né? Você vê esses verbos muito em peças de propaganda, né? Compre batom, use havaianas, né? E esses verbos, geralmente, eles têm uma força de indicação de ordem, né? Como se estivesse dizendo, faça isso. Ele não tá necessariamente amenizando o discurso, tá entendendo? Ele está demandando para o público uma certa posição, certo? Ele está quase como se fosse uma exigência, né? Eu estou exigindo que você use a máscara tendo em vista que você tem que ser uma pessoa responsável, por exemplo. Use havaianas porque a havaiana vai dar conforto no seu pé, né? Compre batom porque o seu filho merece batom. São formas de expressão, né? Sim, e nesse caso ele usa para poder ajudar as pessoas, né? Para fazer com que as pessoas se conscientizem da importância do uso da máscara. Exatamente, exatamente. E aí eu acho muito legal esse tom da sua frase, porque ele é objetivo, ele é claro e ele comunica o que tem que ser comunicado. E aí, nesse caso, você não usou, você não utilizou necessariamente o eufemismo, utilizou um outro recurso que é típico das peças publicitárias, de qualquer forma, foi muito bem sucedido. Então, considerações maiores, Amanda, considerações finais, você está indo muito bem, fala muito bem, fez anotações, né? A gente está tentando analisar junto ao teu anúncio para a gente também transferir informação para os colegas sobre os procedimentos criativos que nós usamos para a composição das nossas peças, né? Então, por favor. Em relação ao trabalho todo, eu acho que a metáfora ficou mais abrangente, né, nele por conta do uso da máscara, que ele compara com a máscara de carnaval. E eu gostei muito de fazer esse trabalho, faria milhares outros, porque a relação publicitária é uma matéria muito interessante, ela é muito abrangente. Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de coisa. Acho que desenvolve muito. E você fala muito bem em público e sempre foi muito inteligente, né? Então, nesse caso, eu estou muito feliz com o seu retorno, porque você está gostando da disciplina. Eu fico feliz que você se sinta à vontade também de entregar os seus trabalhos e, apesar de todo o esforço que você tem feito, né? Porque você me disse que você está trabalhando, né? Não é fácil, né? Mas já tá dando certo, tudo dando certo. Tudo se encaixando, graças a Deus. Tá, não tá. Ok, Amanda. Muito obrigado pela atenção. Saudações. Obrigado por tudo. Queridos, mais alguém gostaria de apresentar? Nós temos aqui mais algumas peças publicitárias para apresentação, tá? O professor vai postar esse material aqui, né, da mesma forma que ele postou os outros materiais, tá certo? E aí, o que eu acho legal? Alisson, você gostaria de apresentar o seu? Você não apresentou esse aqui. Nem tá on e nem tá off. Não, né? Pode ser, Alisson? Tá, então vamos lá. Vocês repetiram um pouco essa informação e eu acho legal que vocês tenham entendido a tendência dela. A tendência de nem tá on e nem tá off. Tá? Então vamos lá, Alisson. Eu gostaria de ver você defendendo o seu trabalho. Coloca no Behance. Pronto. Aqui está o trabalho do Alisson, gente. Tá.
ali em home, qual é o sentido, Alisson? O que você quis passar através dessa frase? Primeiramente, bom dia, né, Léo? Bom dia, Eu Alisson. confesso que eu não sabia que outras pessoas também tinham usado essa frase. Eu pensei, mas não era do meu conhecimento, né, que outras pessoas também tinham feito. E o que eu quis passar é que o Mas teve carnaval... uma variação, teve uma mudança da maneira como você usou em relação à maneira como a outra pessoa usou, né? Então, você fez uma apropriação da palavra, isso é importante. Pode continuar, por favor. Obrigado, Léo. Tá na moda, né, esse negócio, nem on, nem off. E aí, o que eu quis dizer... E aí eu consigo enxergar o eufemismo aqui. Eu não sei se realmente se encaixa, mas na minha concepção eu consigo enxergar que não que ia... Nem que ia ter o carnaval, nem que tinha sido cancelado, mas ele ia ser em home, né? Ia ser em casa. E aí eu consigo ver o eufemismo aqui. Uhum. Mas foi direcionado a que tipo de público, né? Qual foi? Quando você fez, você estava pensando em que tipo de espectador? Onde é que você estava pensando em divulgar essa informação? A gente sabe que era para postar no Instagram, né? Mas qual era o segmento? Qual era o público-alvo de dentro das redes sociais? Eu pensei em postar no Instagram mesmo, só que eu acabei não chegando a postar. Tá, mas aí você vai pegar Instagram, no todo o feed. certo, no seu feed, né? E aí seria legal a gente ver como é que fica essa postagem nas redes sociais, Alisson, como é que o pessoal reage, né? Porque tem um jogo de linguagem aqui, on, off e home, né? On, off e home. E tem também a palavra nem repetida 2 vezes, né? Então, tem quase como se fosse uma montagem dadaísta, tu tá entendendo? Lembra como era o dadaísmo, Alisson? Pois Lembro. São vários elementos isolados, arbitrários, que vão se juntando, e aí no fundo, no todo, tem um elemento de conjunto. E para reforçar isso, ainda tem esses tracinhos que lembram a ideia de casa, né? Duas linhas cruzadas, né? E aí é bem legal, ficou bem sutil essa informação. Sabe onde é que eu vejo o eufemismo? Eu vejo o eufemismo mais nos traços que remetem à casa do que na frase em si, entendeu? Nessas duas linhazinhas que dão a impressão de que você está falando de casa, tá entendendo? E a pessoa vai entender que você está falando que você tem que ficar em casa. Aí liga os tracinhos da casa com a palavra home. É aí que está o eufemismo do teu trabalho, tá entendendo? Ele está bem sutil, a informação ela está bem clara, e ela chega de uma maneira bem amena, né? Mas, de qualquer forma, eu gostaria que você comentasse aí que eu disse para você, para que você pudesse acrescentar suas próprias ideias. Por favor. Quando eu estava na parte de criação, quando eu estava pensando, né, nas coisas, eu pensei nessa frase, a frase veio logo de cara, assim, que eu vi o trabalho, e aí eu fiz essa parte aqui da frase, né, do texto, só que eu não estava conseguindo encaixar algo que lembrasse o carnaval, né? Porque tudo que eu via era algo muito chamativo. E aí eu botava essas coisas chamativas no fundo, aí ficava muita informação, aí a imagem meio que ficava pesada, né? Não fica uma coisa muito legal de se ver. E aí eu achei essa imagem, que era algo assim, um pouco mais discreto das outras coisas que eu vi. Eu optei por embaçar o fundo, deixar o fundo desfocado para dar mais ênfase no texto, né? Perfeito. E o desfoque foi muito bem-vindo, tá, Alisson? E aí, o que você achou dessa observação que eu fiz, desses detalhes que remetem à ideia de casa, mas são detalhes bem sutis, né? A linhazinha, né, aqui inclinada, são 2 linhas cruzadas, né, que são somadas à palavra home, né, no final. E aí dá a ideia de que toda a expressão ela está dentro dessa configuração, né? O resto das expressões, nem, on, off, tá tudo dentro dessa figura, né? Simples, dessa figura limpa que foi representada pelos tracinhos aí da ideia de casa. Pode comentar um pouquinho? Léo, a princípio, não era esse o meu pensamento, né? Quando é como se fosse um jogo de ideias, sabe? As ideias iam se juntando. E aí, logo de cara, o que é que eu pensei? Usar casa, usar como se fosse um botão, né? Como se fosse de ligar e desligar. E aí, várias, assim, como eu posso dizer?
Agora a palavra me foge assim. Mas aí depois que eu fui juntando, eu vi que a imagem em si de uma casa não estava se encaixando legal. Eu pensei na probabilidade de usar esses dois traços para dar ideia de casa. E aí, na construção do texto, eu deixei assim, bem quadrado, né? Para dar, tipo assim, como lembrar a estrutura de uma casa. Mas a priori não era assim que eu tinha pensado, mas acabou ficando assim. E eu gostei do resultado final. Mas é exatamente esse o ponto forte do teu trabalho, né? E é justamente aí que a gente encontrou o eufemismo, tá entendendo? Por isso que eu bati nessa tecla contigo. Deixa eu te falar, hoje não quis ligar a câmera não, foi, Alisson? Foi, Léo. Deixa para a próxima. Tá certo. Muito obrigado pela atenção, viu? Obrigado. Valeu mesmo. Gente, vamos lá. Então, temos aqui a apresentação do Alisson, foi a última apresentação, né? Vamos aqui dar mais um pouco do conteúdo de redação publicitária. Nós falamos de ironia, agora vamos para outra figura de linguagem, tá certo? A outra figura de linguagem está dentro do material anterior que tinha sido compartilhado. Eu vou compartilhar aqui novamente com vocês, e eu gostaria que vocês fizessem anotações e tirassem dúvidas também, tá certo? O trabalho estará relacionado a isso também, tá bom? Só que a composição de peça publicitária, volta para a redação publicitária, a atividade está já disponível no Google Sala de Aula. Então vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês a continuação da aula. Pronto, vamos aqui. Compartilhando a telinha, qualquer dúvida eu estou à disposição. Nós temos o link que vocês devem acessar, tá certo? Para ver a matéria completa. Meimensagem.com.br, humor e ironia, vou colocar isso no Google Sala de Aula, fake news inspiram campanhas publicitárias. Tem a matéria completa lá para vocês lerem, tá certo? Então vamos aqui. Passado o caso da ironia, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos falar da outra figura de linguagem da nossa disciplina. A outra figura de linguagem que será abordada na nossa disciplina hoje é a hipérbole. Vocês já sabem o que é hipérbole,